3 batidas na porta do meu quarto. Era ela. Entrou sem nem esperar eu responder, com uma mala vazia nas mãos. Aquela mala de couro que eu tinha dado para o meu filho quando ele foi estudar longe. Dona Maria, trouxe isso para a senhora arrumar suas coisas. A gente acha que já está na hora da senhora ter seu próprio cantinho, sabe? Viver sua vida com mais liberdade. A voz dela era doce, mas falsa. Os olhos frios não combinavam com o sorrisinho na cara. Meu filho ficou parado na porta, olhando para o chão. Parecia que tinha achado algo muito interessante nos próprios pés. Não teve nem coragem de me olhar. 42 anos nas costas e parecia um moleque de 10, escondido atrás da mãe depois de aprontar. Filho. Tentei fazer ele me olhar, mas não adiantou. Mãe, eu e a Denise conversamos bastante. É melhor para todo mundo. A senhora vai ter mais sossego. Não vai precisar aguentar a barulheira das crianças. Barulho que eu nunca reclamei. Barulho que para mim era música. Peguei a mala. Tava leve, vazia, igual ao que eu sentia no peito naquele momento. Comecei a dobrar minhas roupas em silêncio. Cada peça que eu botava ali dentro pesava 1 tonelada. A blusa que eu usava quando levei meu filho no primeiro dia de aula. O vestido da formatura dele. A calça que eu estava usando quando soube que ele tinha conseguido o emprego dos sonhos. Lembranças. Denise cruzou os braços, impaciente. Se precisar de ajuda, é só chamar. Já olhei uns apartamentinhos perto daqui, bem aconchegantes. Aconchegantes. Que palavra bonita para dizer pequeno e barato. Fechei a mala. Ela sorriu, achando que tinha vencido. Meu filho finalmente levantou a cara, mas só conseguiu dizer: "É melhor assim, mãe." Saí pela porta da frente da casa que eu mesma tinha comprado com o suor do meu trabalho. A casa onde criei meu filho sozinha depois que meu marido deu no pé. A casa que, no papel, ainda estava no meu nome. Ela achava que estava me tirando do jogo, mas nem imaginava que eu ainda tinha a carta mais forte na mão. Ali parada no ponto de ônibus com a mala na mão, minha cabeça voltou uns 40 anos atrás. Eu tinha só 19 anos quando conheci o Jorge. Alto, sorriso bonito e cheio de promessas. Me apaixonei do jeito que só menina do interior se apaixona, de cabeça, sem pensar 2 vezes. 6 meses depois, a gente já estava casado. Eu com um vestidinho simples que minha mãe costurou, e ele com um terno emprestado do cunhado. A felicidade durou exatamente 9 meses e 2 semanas. O tempo da minha gravidez e mais uns diazinhos. Quando o Ricardo nasceu, pequeno e chorão, com uma fome danada, o Jorge começou a chegar cada vez mais tarde em casa. O cheiro de pinga vinha antes dele. As desculpas eram sempre as mesmas. "O trabalho tá difícil, Maria. Preciso espairecer." Em menos de 1 ano, o tal do espairecer virou sumir por dias. O dinheiro que era para alimentar a gente ia pro bar, pro jogo, pras outras mulheres que eu fingia não saber que existiam. Nunca vou esquecer a noite que ele chegou, pegou os trapos que tinha e disse que ia tentar a vida em São Paulo. "Quando eu me ajeitar, mando buscar vocês", garantiu. Nunca mais vi a cor dele. Fiquei eu e meu filho de colo num quartinho alugado nos fundos da casa de Dona Cecília, uma senhora que me olhava com aquela mistura de dó e julgamento. Moça tão nova, já largada com criança. Na boca do povo, eu era a coitadinha. Nos meus planos, eu ia ser muito mais que isso. Comecei lavando roupa para fora. Minhas mãos, que antes eram lisas e macias, ficaram cheias de calo e rachadura da água com sabão. Dormia com as mãos untadas de vaselina, enroladas em pano velho, tentando recuperar um pouquinho da maciez que nunca mais voltou. O Ricardo dormia do meu lado, numa caminha improvisada com caixote de feira e um colchãozinho fino que eu mesmo costurei com retalho. De madrugada, quando ele acordava com cólica ou febre, eu ninava ele no colo, enquanto esfregava as roupas que tinham que estar prontas de manhã. Cantava baixinho para não incomodar os vizinhos, mas também para ele não perceber que às vezes minha voz falhava de cansaço ou de choro que eu não me deixava derramar durante o dia. "Um dia vai melhorar, meu filho", sussurrava para o Ricardo, que nem entendia o que eu dizia, mas sorria com aquela inocência que só criança tem. "A mamãe vai dar uma vida boa para você. Vai estudar, vai ser doutor.
Com o tempo, além de lavar roupa, comecei a fazer faxina nas casas do bairro rico da cidade. Saía antes do sol nascer, deixava o Ricardo com Dona Cecília, que cobrava pelo favor, e só voltava quando já era noite. Meus joelhos doíam de tanto esfregar chão, minha coluna reclamava das horas curvadas sobre tanques e pias, mas cada tostão guardado era um passo a mais para o futuro que eu sonhava para nós. Nos domingos, o único dia que eu tinha folga, não descansava não. Pegava o Ricardo pela mão e a gente ia para a feira no final, quando os feirantes já estavam desmontando as barracas. Conseguia fruta e verdura machucada por uma merreca, às vezes até de graça. Eu transformava aquelas sobras em comida para a semana toda. Aprendi a fazer milagre com pouco, a esticar o arroz e o feijão, a fazer sopa com osso que os açougueiros jogavam fora. Quando o Ricardo fez 5 anos, arrumei um trampo na lavoura de café da região. Era um serviço pesado, debaixo de sol, com as costas sempre dobradas sobre os pés de café. Minhas mãos, já calejadas, ganharam cortes dos galhos secos e das folhas que cortavam feito navalha. Mas pagavam melhor que a faxina e eu podia levar o Ricardo comigo. Ele ficava sentado na sombra de uma árvore, desenhando na terra com graveto ou dormindo em cima de um cobertor velho que eu levava. "Mãe, por que a senhora trabalha tanto?" Ele me perguntou um dia, com aqueles olhinhos curiosos, seguindo cada movimento meu enquanto eu colhia os grãos de café. "Para você poder estudar e não precisar trabalhar assim quando crescer", respondi, limpando o suor da testa com o braço, já que minhas mãos estavam muito sujas para tocar meu rosto. "Quando eu crescer, vou trabalhar muito e comprar uma casa grande para a senhora descansar", ele prometeu com aquela seriedade engraçada que só criança consegue ter. Sorri, sentindo uma mistura de orgulho e esperança. "Sei que vai, meu filho. Sei que vai." Nos anos seguintes, a rotina só ficou mais puxada. Arrumei um segundo emprego à noite, limpando um mercadinho depois que fechava. O Ricardo já era grandinho para ficar sozinho em casa, com ordem expressa para trancar a porta e não abrir para ninguém. Chegava em casa depois da meia-noite e encontrava ele dormindo em cima dos cadernos da escola. Mesmo morta de cansaço, eu ainda tirava uns minutinhos para olhar os cadernos dele, orgulhosa dos elogios que as professoras escreviam. "Seu filho é muito inteligente, Dona Maria." Elas sempre falavam nas reuniões da escola. "Tem futuro, precisa continuar estudando." E ele continuou, enquanto eu continuava ralando. Em dia de prova, passava a noite em claro para poder acordar ele na hora certa, preparar um café reforçado, revisar a matéria com ele. Muitas vezes, cochilava sentada na mesa da cozinha só para acordar assustada e sair correndo para mais um dia de trampo sem descanso. Quando as contas apertavam demais, eu pulava a refeição. "Já comi na casa da patroa", mentia para o Ricardo, enquanto servia o prato dele. Meu estômago roncava, mas o orgulho de ver ele crescendo forte e saudável era comida suficiente para minha alma. Foram anos de mãos rachadas pelo sabão, de costas doendo, de pés inchados dentro de sapato gasto. Anos de roupa remendada para mim, para ele poder ter uniforme novo. Anos de cortar meu próprio cabelo para economizar, enquanto pagava barbeiro para ele. Anos de esquecer que eu também era gente, com sonhos e desejos, para que os sonhos dele pudessem virar realidade. Uma vez, peguei uma gripe forte que virou pneumonia. Febre de 40 graus, tosse que parecia arrancar meu pulmão. Mesmo assim, levantei para trabalhar. Caí no meio do serviço. A patroa me levou para o hospital. O médico disse que eu precisava ficar internada pelo menos uma semana. "Não posso, doutor. Meu filho está sozinho, preciso trabalhar." Assinei um papel de responsabilidade e saí de lá com um monte de remédio que custou metade do meu salário do mês. Cheguei em casa tremendo de febre, mas ainda consegui fazer uma sopa para o Ricardo jantar antes de desmaiar na cama. Acordei com ele colocando pano molhado na minha testa, chorando assustado. "Mãe, não morre não." Com 10 anos, ele já sabia que era só nós dois contra o mundo. Outra vez, o teto da nossa casinha de aluguel desabou numa tempestade forte. Perdemos quase tudo que tínhamos, que já não era muito. Fomos para um abrigo da prefeitura por 2 dias, até eu conseguir alugar outro lugar. O Ricardo chorou a noite toda quando viu seus livros da escola encharcados, destruídos.
No dia seguinte, depois do trabalho, catei latinha na rua até juntar dinheiro para comprar cadernos e lápis novos para ele. No meu aniversário de 40 anos, ele juntou moedas durante meses para me dar um presente. Um vidrinho de perfume barato que ele viu numa lojinha do centro. Usei gota por gota, só em ocasiões especiais, fazendo durar mais de 2 anos. Era o cheiro da dignidade, do amor de filho, da certeza de que todo sacrifício valia a pena. Todo esse sofrimento compensava quando eu via ele crescendo, se desenvolvendo, virando um homem que eu tinha orgulho de chamar de filho. Cada nota boa na escola, cada elogio dos professores, cada pequena vitória era como uma medalha invisível no meu peito cansado. A promessa de um futuro melhor. A garantia silenciosa de que, um dia, eu poderia descansar. Os anos foram passando que nem página de livro velho. Rápido demais, mas deixando marca funda. O Ricardo crescia a olhos vistos. Com 15 anos, já estava mais alto que eu, com ombros largos que lembravam o pai, mas com um olhar determinado que eu reconhecia como meu. Mãe, quero fazer faculdade de engenharia, ele me disse uma noite, enquanto a gente jantava arroz com ovo. Final de mês, sempre apertava o cinto. Engoli seco. Faculdade significava gasto que eu nem conseguia calcular direito. Livros, material, mensalidade. Mas olhando para aqueles olhos cheios de esperança, como eu podia dizer não? Como eu ia cortar as asas que eu mesma tinha ajudado a criar? Vamos dar um jeito, filho, respondi, escondendo o tremor nas mãos. A mãe sempre dá um jeito. Dei mesmo. Arrumei mais um trampo, dessa vez de cozinheira numa pensão. Acordava 4 da manhã para fazer o café dos hóspedes, voltava para casa correndo para deixar o almoço do Ricardo pronto, ia para a lavanderia onde trabalhava durante o dia e de noite fazia faxina em escritório. Dormia umas 3 horas por noite, mas quando o cansaço ameaçava me derrubar, eu pensava nele, doutor, com a vida que eu nunca tive. No último ano do colégio, Ricardo começou a estudar para o vestibular. Comprei uma escrivaninha de segunda mão para ele, lixei, pintei, deixei novinha em folha. Botei no canto do nosso quartinho, com uma luminária que achei no lixo de uma casa onde eu fazia faxina. Só precisava trocar o fio, que estava desencapado. Aqui você vai ter seu cantinho de estudos. Falei, toda orgulhosa da minha obra. Ele sorriu, meio sem jeito com meu entusiasmo, mas dava para ver a gratidão nos olhos dele. Nessa época, eu já tinha conseguido juntar um dinheirinho e comprado nossa casinha. Era simples, pequena, num bairro afastado, mas era nossa. O teto pingava quando chovia forte. As paredes tinham rachadura que eu disfarçava com quadros feitos de recorte de revista. O chão era de cimento queimado que eu encerava até brilhar. Mas era nosso pedaço de chão. Nosso lugar no mundo. Ricardo estudava até tarde todos os dias. Eu tentava fazer silêncio, andando feito fantasma pela casa para não atrapalhar. Às vezes, quando passava pela porta entreaberta do quarto, via ele debruçado nos livros, testa franzida de concentração, e meu peito enchia de um orgulho tão grande que quase não cabia dentro de mim. Mãe, acho que não vou conseguir. Ele desabafou uma noite, depois de fazer uma prova difícil na escola. Tem gente que faz cursinho há anos, que tem professor particular. Sentei do lado dele na cama estreita. Minhas mãos, ásperas e marcadas por décadas de trabalho duro, pareciam estranhas perto das dele, ainda jovens e cheias de possibilidade. Você vai conseguir, afirmei, com uma certeza que vinha do fundo da alma. Sabe por quê? Porque você tem uma coisa que esse pessoal não tem. O quê? Ele perguntou curioso. Fome, respondi. Não aquela que a gente já passou, graças a Deus, mas fome de vencer, de conquistar o que ninguém acha que você pode ter. E essa fome, filho, é o que faz o mundo girar. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava meus dias mais escuros, e voltou para os estudos com um ânimo novo. O dia do resultado do vestibular foi um dos mais compridos da minha vida. Pedi dispensa do trabalho, a primeira em anos, para estar em casa quando o Ricardo chegasse da escola, onde ia ver a lista dos aprovados. Fiz frango assado com batata, o prato preferido dele, que eu só fazia em ocasião especial. Arrumei a mesa com nossa toalha de domingo.
Até uma flor colhi do pé de dália que eu tinha no quintalzinho. Quando ouvi a porta abrir, meu coração disparou. Ricardo entrou devagar, cabeça baixa. Senti meu mundo desabar. Tanto sacrifício, tanta noite sem dormir. Mãe, ele disse ainda sem me olhar. Tudo bem, filho, me apressei em dizer, engolindo o nó na garganta. Tem o ano que vem, a gente tenta de novo. Eu posso fazer hora extra e pagar um cursinho mais. Mãe, ele interrompeu, finalmente levantando o rosto. Foi quando vi o sorrisão, os olhos cheios d'água. Eu passei, em primeiro lugar na engenharia civil. O mundo parou. Minhas pernas bambearam e precisei me segurar na mesa. Primeiro lugar? Meu filho? Primeiro lugar, repeti, sem acreditar. Primeiro lugar, mãe, ele confirmou, me abraçando tão forte que chegou a me levantar do chão. Ganhei bolsa integral, não vamos precisar pagar nada. Chorei. Chorei como não me permitia chorar há anos. Mas eram lágrimas diferentes das que tinha engolido nas noites de solidão e cansaço. Eram lágrimas que lavavam a alma, que carregavam cada gota de suor derramado, cada dor nas costas ignorada, cada refeição pulada para ele poder comer. A faculdade ficava em outra cidade, a 4 horas de viagem. Ricardo precisava se mudar. Comprei a mala de couro em prestação, a mesma que agora a Denise tinha me entregado para eu guardar minhas tralhas quando fui expulsa. Costurei etiquetas com o nome dele em toda a roupa, como se ele ainda fosse criança indo para a colônia de férias. Fiz um caderninho com receitas simples que ele podia fazer no alojamento da faculdade. Mãe, não precisa se preocupar tanto, ele dizia, entre risonho e emocionado com meus cuidados. Eu me viro. Eu sei que você se vira, respondia, continuando a dobrar as camisetas dele com todo cuidado. Mas mãe é mãe, né? O dia da partida foi difícil. Ficamos na rodoviária, lado a lado, sem saber direito o que dizer. Anos de convivência diária, de cumplicidade, e agora ele ia embora. Por mais que fosse o que eu sempre quis, ver ele crescer, estudar, conquistar seu espaço, tinha um vazio antecipado que apertava meu peito. Eu volto todo mês, ele prometeu. E nas férias venho ficar com a senhora. Fiz que sim com a cabeça, sem confiar na minha voz para responder. Quando o ônibus chegou, ele me abraçou uma última vez. Obrigado por tudo, mãe, por cada sacrifício. Um dia vou compensar a senhora por tudo isso. Vi o ônibus partir, levando meu menino, agora homem, para o futuro que eu tinha sonhado para ele. Voltei para nossa casa vazia, para o quarto silencioso, onde antes ouvia as risadas e reclamações dele. Sentei na cama dele e deixei as lágrimas virem, agora que ninguém podia me ver. Os anos de faculdade foram de saudade, mas também de orgulho que só crescia. Ricardo se destacava em tudo que fazia. Professor assistente no 2º ano, monitor de cálculo no 3º, estágio com salário numa construtora grande no 4º. Nas férias e feriados, quando voltava para casa, me contava histórias da universidade, dos amigos que tinha feito, dos projetos que desenvolvia. Eu ouvia tudo com atenção total, decorando cada detalhe para relembrar depois, nas noites sozinha. A senhora precisava ver, mãe, ele dizia, os olhos brilhando de empolgação. O professor falou que meu projeto pode virar artigo científico. Eu fingia entender o que era um artigo científico, concordando com a cabeça, o peito estufado de orgulho. Meu filho, que um dia tinha sido apenas um bebê com fome nos meus braços cansados, agora falava palavras que eu mal entendia, construía coisas que eu nem conseguia imaginar. No dia da formatura, usei o único vestido bom que eu tinha, azul marinho, comprado especialmente para a ocasião, em suaves prestações que apertaram o orçamento por meses. Quando Ricardo subiu no palco para receber o diploma, vestido naquela roupa preta com a faixa azul de engenheiro, não segurei as lágrimas. Ele olhou para a plateia, me achou e sorriu. Naquele sorriso estava tudo: nossa história, nossa luta, nossa vitória. A senhora é meu exemplo, mãe, ele me disse mais tarde na festa da formatura, para onde fui mesmo me sentindo deslocada entre tanta gente elegante e estudada. Tudo que sou hoje devo à senhora. E eu acreditei. Acreditei mesmo que todo o sacrifício tinha valido a pena, que finalmente podia descansar,
segura de que meu filho estaria sempre do meu lado, assim como eu sempre estive do lado dele. Só que a vida ainda ia me ensinar que nem sempre as pessoas lembram do caminho que percorreram quando chegam onde queriam. Depois da formatura, o Ricardo arrumou um emprego numa construtora famosa na capital. O salário era bom, melhor que tudo que a gente já tinha sonhado. Ele bateu o pé para eu parar de trabalhar. Chega de quebrar as costas, mãe. Agora é minha vez de cuidar da senhora. No começo, relutei. O trabalho tinha sido meu companheiro por tantos anos que eu nem sabia mais viver sem ele. Minhas mãos pareciam estranhas quando não estavam ocupadas esfregando, cozinhando, consertando alguma coisa. Mas aos poucos fui cedendo. Primeiro, larguei o serviço na lavanderia. Depois, as faxinas. Por fim, até o trampo de cozinheira na pensão, que era o que eu mais gostava. O Ricardo vinha me visitar a cada 2 semanas. Trazia presente, coisinhas que eu nunca me daria ao luxo de comprar. Um liquidificador novo, uma TV colorida, um ventilador para os dias quentes. Eu reclamava, dizia que era desperdício, mas no fundo adorava ver o orgulho dele ao me presentear, como se cada objeto fosse um pagamento pelos anos de privação. Mãe, tô pensando em comprar um apartamento maior, ele me disse numa dessas visitas, enquanto a gente almoçava o frango com quiabo que eu tinha feito especialmente para ele. Um lugar espaçoso, com 2 quartos, para a senhora poder vir morar comigo. Meu coração encheu de uma felicidade que fazia tempo que eu não sentia. Morar com meu filho, ver ele todo dia, poder cuidar dele como nos velhos tempos, era mais do que eu ousava sonhar. Não precisa disso, filho. Tô bem aqui, respondi, mais por costume de não querer dar trabalho do que por acreditar no que estava falando. Precisa sim, ele insistiu. A senhora vai adorar a capital. Tem parques, cinema, teatro. E eu quero a senhora por perto. 2 meses depois, ele chegou com a notícia de que tinha comprado o apartamento. Era mais que espaçoso. Era chique para os meus padrões simples. Vista para o parque, piscina no condomínio, porteiro 24 horas. Um mundo completamente diferente do nosso bairro humilde. E tem mais uma novidade, ele disse com um brilho diferente no olhar. Conheci alguém especial. Foi assim que a Denise entrou nas nossas vidas. Alta, elegante, com cabelos lisos e bem tratados que caíam feito cortina de seda até o meio das costas. Unhas sempre impecáveis. Roupas de marca que eu só conhecia de ver nas revistas que folheava na sala de espera do posto de saúde. O Ricardo trouxe ela para me conhecer num domingo ensolarado. Preparei o melhor almoço que pude, galinha caipira com polenta, a especialidade da casa. Limpei cada canto, tirei a toalha de crochê que eu mesma tinha feito da gaveta especial onde guardava as coisas boas. Dona Maria, finalmente nos conhecemos, ela disse ao entrar, me abraçando como se a gente fosse velhas amigas. O perfume dela era forte, doce demais para o meu gosto simples. O Ricardo fala tanto da senhora. Sorri, tentando não mostrar meu nervosismo. Queria tanto que ela gostasse de mim, que aprovasse nossa casa simples, nossa vida modesta. Afinal, se meu filho tinha escolhido ela, devia ser especial de verdade. Durante o almoço, Denise elogiou tudo. A comida, a toalha, até as flores do jardim que eu tinha arrumado num vaso improvisado de lata de leite em pó pintada à mão. Mas tinha algo nos elogios dela que não chegava aos olhos. Uma educação fria, não calorosa. A senhora cozinha divinamente, Dona Maria, ela comentou, se servindo de uma porção mínima de comida. Mas precisa tomar cuidado com essa farinha. Tem muito glúten, sabe? Faz um mal danado pro organismo. Fiz que sim com a cabeça, sem fazer ideia do que era glúten. Mais tarde, no mesmo dia, quando ela pediu para usar o banheiro, vi pela fresta da porta que ela retocava a maquiagem e borrifava perfume, como se precisasse se limpar depois de algumas horas na nossa casa. Mas eram só impressões, eu dizia para mim mesma. Ciúmes de mãe, talvez. Afinal, que mulher seria boa o suficiente para o meu filho? 3 meses depois desse primeiro encontro, Ricardo me ligou, a voz transbordando de felicidade. Mãe, vou casar. Pedi a Denise em casamento ontem à noite e ela aceitou. Meu coração deu um pulo estranho, parte alegria, parte preocupação.
mas engoli qualquer dúvida que pudesse sentir. A felicidade dele era tudo o que importava. Que notícia maravilhosa, meu filho! Tô tão feliz por vocês. E tem mais, ele continuou, animado. Queremos que a senhora venha morar com a gente depois do casamento, no apartamento novo. Afinal, foi por isso que comprei um tão grande, para ter espaço para todos nós. Fiquei sem palavras por um momento. Morar com eles? Com a nora que mal me conhecia? Seria pedir demais, impor minha presença numa casa onde ela seria a dona? Filho, não sei se é uma boa ideia. Recém-casados precisam de privacidade, de tempo para se acostumar um com o outro. Bobagem, mãe, ele cortou confiante. Já conversamos sobre isso. A Denise concordou na hora. Ela disse que vai adorar ter a senhora por perto. Pensa só, a senhora não vai mais precisar se preocupar com nada, só em aproveitar a vida. Acabei concordando, claro. Como eu poderia negar qualquer coisa para aquele filho que era toda a minha vida? O casamento foi uma cerimônia chique num buffet de luxo. Eu, no meu vestido azul, o mesmo da formatura, mas com um chale novo para disfarçar, me sentia um peixe fora d'água entre os convidados sofisticados, amigos da Denise e colegas de trabalho do Ricardo. Mas mantive o sorriso, orgulhosa de ver meu menino tão feliz, tão realizado. A mãe da Denise, uma senhora com joias reluzentes e um coque impecável, me cumprimentou com educação distante. Então a senhora é a famosa Dona Maria, disse, me analisando de cima a baixo. Que bom que pôde vir. Ricardo fala muito da senhora. É meu único filho, respondi, simples, sem saber o que mais dizer. Ela fez que sim com a cabeça e sorriu educada. Deve ser difícil ver ele casar e seguir a vida dele. De jeito nenhum, respondi. Talvez rápido demais. Só quero a felicidade dele. Claro, ela concordou, já olhando para outro convidado que chegava. Nos falamos mais tarde, Dona Maria. Não nos falamos. Ela passou o resto da festa circulando entre os convidados importantes, apresentando a filha como se fosse um troféu. E, de certa forma, Denise parecia mesmo um troféu naquele vestido branco caro, com o penteado elaborado e o sorriso perfeito. Meu filho parecia encantado, hipnotizado por aquela beleza que vinha não só da aparência, mas da confiança de quem sempre teve tudo. Um mês depois do casamento, fiz as malas e me mudei para o apartamento deles. Ricardo tinha insistido, dizendo que não fazia sentido eu continuar sozinha numa casa grande, num bairro cada vez mais perigoso. A casa onde a gente criou tantas memórias foi colocada para alugar. Uma rendinha extra para a senhora, ele explicou. O quarto que me deram era espaçoso, com uma cama macia e um banheiro só para mim. Luxos que eu nunca tinha experimentado. Denise tinha decorado o ambiente com cortinas floridas e uma colcha combinando. Espero que goste, Dona Maria, ela disse, me mostrando o espaço. Tentei deixar bem aconchegante para a senhora. Tá lindo, minha filha, agradeci, sinceramente tocada com o gesto. Não precisava se incomodar. Imagina, agora somos uma família, ela respondeu, me dando um abraço rápido antes de sair para atender o celular que tocava sem parar. Os primeiros dias foram de adaptação. Eu, acostumada a acordar com o sol nascendo, estranhava o ritmo da casa. Denise e Ricardo saíam tarde para o trabalho. Voltavam só à noite. As refeições eram diferentes do que eu estava acostumada. Menos feijão com arroz, mais saladas e pratos com nomes em francês que eu mal conseguia pronunciar. A senhora não precisa cozinhar, Dona Maria, Denise me disse na primeira semana, quando me encontrou na cozinha preparando uma sopa. Temos a diarista que vem 3 vezes por semana. Nos outros dias, pedimos delivery. Não é incômodo nenhum, respondi. Gosto de cozinhar. Sempre fiz isso pro Ricardo. Ela sorriu, aquele sorriso que não chegava nos olhos. Claro, mas agora a senhora tá aqui para descansar, não para trabalhar. Deixa que eu cuido da alimentação do Ricardo. Algo no jeito como ela disse "eu cuido" me fez entender que tinha uma demarcação de território. Sutil, educada, mas clara. Ricardo não era mais só meu filho, era o marido dela. Fiz que sim com a cabeça, engolindo a resposta que queria dar. Afinal, eu era visita ali. Por mais que Ricardo insistisse que a casa também era minha, eu sabia que não era bem assim. Naquela noite,
Quando meu filho chegou do trabalho, ouvi ele perguntar pelo cheiro de comida caseira que costumava receber ele. Hoje pedimos comida japonesa, amor. Denise respondeu. Sua mãe estava cansada e eu tive um dia cheio no escritório. Não corrigi a mentira. Apenas sorri quando ele veio me dar um beijo, tentando esconder a tristeza de ver como as coisas começavam a mudar, devagarzinho, naquela nova família que a gente estava tentando construir. Os meses foram passando, e com eles, as pequenas mudanças no apartamento foram se juntando que nem gotinhas d'água que, silenciosas, acabam formando um rio inteiro. Primeiro foram as fotografias. As minhas, do Ricardo criança, da nossa casa antiga, das nossas conquistas simples, foram sendo substituídas por fotos do casamento, da lua de mel em Paris, das festas chiques que eles frequentavam. Minhas lembranças iam sumindo das paredes, das estantes, sendo jogadas só para o meu quarto, como se minha história com meu filho fosse um capítulo encerrado, um livro que ninguém mais queria ler. Denise achou que a sala ficaria mais harmoniosa com um estilo mais clean, Ricardo explicou quando notei a mudança. Ela estudou design de interiores, sabe como essas coisas funcionam. Fiz que sim com a cabeça, fingindo entender. Afinal, o que eu, com meu estudo pouco e meu gosto pela simplicidade, ia saber sobre decoração moderna? Depois vieram as mudanças na rotina. O café da manhã, que eu costumava preparar cedinho, pão caseiro, bolo de fubá, café forte como Ricardo sempre gostou, foi substituído por aqueles shakes verdes e pães integrais sem glúten que Denise insistia que eram mais saudáveis. Amor, a nutricionista disse que você precisa cortar carboidrato refinado, ela comentava, ignorando o olhar de desejo que meu filho lançava para o bolo que eu às vezes ainda fazia, agora só para mim mesma. Não é, Dona Maria, que a gente precisa cuidar da saúde dele? O que eu podia dizer? Que meu filho cresceu forte e saudável com minha comida simples? Que nunca tivemos dinheiro para nutricionista, mas que o amor e o cuidado que eu colocava em cada refeição valiam mais que qualquer dieta da moda? Engoli essas palavras junto com meu café, cada vez mais amargo. Os jantares em família, que no início eram momentos de conversa e proximidade, foram virando eventos formais onde eu me sentia uma estranha. Amigos da Denise, colegas de trabalho dela e do Ricardo, gente que falava de viagens a lugares que eu nem sabia pronunciar o nome, de investimentos que eu não entendia, de eventos sociais onde eu jamais seria convidada. A senhora não precisa ficar até o final, Dona Maria, Denise dizia com seu sorriso educado, quando percebia meu desconforto no meio das conversas sofisticadas. Sei que a senhora acorda cedo. Pode ir descansar que a gente entende. E assim, pouco a pouco, eu ia sendo empurrada para as beiradas da vida deles. Que nem uma planta que, sem receber luz suficiente, vai murchando em silêncio num canto da sala. Um dia, ao voltar da feira, um dos poucos prazeres que eu ainda mantinha, escolher frutas e verduras frescas, conversar com os feirantes que me lembravam as pessoas simples com quem convivi a vida toda, encontrei a cozinha em reforma. Surpresa! Denise exclamou, mostrando os projetos espalhados sobre a mesa da sala. Estamos modernizando a cozinha inteira. Vai ficar maravilhosa, toda em inox e mármore, com ilha central e aqueles armários embutidos que sempre sonhei. Tio. Olhei ao redor, confusa, para os pedreiros que já estavam desmontando os armários, jogando no lixo o papel de parede florido que eu tinha ajudado a escolher quando Ricardo comprou o apartamento. Mas vocês não me consultaram. Foi tudo que consegui dizer, a voz quase sumindo. Denise sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Ah, queríamos fazer uma surpresa. E a senhora sempre diz que não entende dessas coisas modernas. Melhor deixar com quem entende, né? Engoli seco. Mais uma vez, engoli. Quando Ricardo chegou do trabalho naquela noite, correu animado para ver como estava a reforma. Ficou sabendo da surpresa, mãe? Vai ficar incrível. A Denise tem um gosto impecável. Filho, tentei, escolhendo as palavras com cuidado. Não seria bom me consultarem sobre mudanças grandes assim? Afinal, também moro aqui. Um silêncio desconfortável caiu entre nós. Ricardo olhou para Denise como se pedisse ajuda. Ela se aproximou, passando o braço pela cintura dele num gesto possessivo. Amor,
Eu falei que sua mãe talvez não entendesse o conceito. Pessoas de outra geração têm dificuldade com mudanças. Não é questão de geração, tentei explicar sentindo o rosto queimar. É questão de consideração, de me fazer sentir parte desta casa. Mãe, Ricardo disse, com aquele tom paciente que se usa com crianças ou com velhinhos confusos. A senhora é parte da família, claro, mas a casa é nossa, minha e da Denise. A senhora está aqui como nossa convidada. Nossa convidada de honra, é claro, convidada. A palavra caiu como uma pedra no meu coração. Depois de tudo, depois de uma vida inteira de sacrifícios, eu era uma convidada na vida do meu próprio filho. As semanas seguintes foram ainda piores. Com a cozinha em obras, as refeições passaram a ser sempre delivery ou em restaurantes. Meu espaço de domínio, o lugar onde eu me sentia útil e necessária, tinha sido literalmente derrubado. Eu, que sempre tive as mãos ocupadas, agora vagava pelo apartamento que nem um fantasma, sem função, sem propósito. Dona Maria, a faxineira, reclamou que a senhora fica reorganizando as coisas depois que ela limpa. Denise comentou certa manhã, enquanto olhava e-mails no celular. Não é necessário. Ela é profissional, sabe o que está fazendo. Só estava ajudando, murmurei. Sempre cuidei da minha própria casa. Claro, e fez um ótimo trabalho criando o Ricardo, ela respondeu, sem tirar os olhos da tela. Mas agora a senhora pode relaxar e aproveitar. Não é justo que continue trabalhando na sua idade. Na minha idade. Como se eu fosse uma velhinha incapaz, e não uma mulher de 60 e poucos anos, ainda forte, ainda lúcida, ainda querendo ser útil e reconhecida. A gota d'água veio numa noite de sábado. Ricardo e Denise tinham saído para jantar com amigos, mais um evento para o qual eu não fui convidada. Aproveitei para assistir uma novela na sala, sentada no sofá que raramente ocupava, já que aquele espaço tinha virado o território exclusivo deles. Quando voltaram, mais cedo do que eu esperava, Denise parou na porta, me olhando como se eu fosse uma intrusa. Dona Maria, esquecemos de avisar, mas convidamos uns amigos para um drink. Eles estão chegando em 10 minutos. Levantei rapidinho, constrangida, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Desculpe, já estava indo para o meu quarto. Não é só isso, ela continuou, ajeitando os sofás que eu supostamente tinha bagunçado. A senhora está de camisola e roupão na sala. Se nossos amigos chegassem e encontrassem a senhora assim... Olhei para as minhas roupas. Um conjunto de algodão simples, mas decente, que eu usava para ficar em casa. Nada de camisola, nada de roupão. Só roupas confortáveis para uma noite sozinha. Não tô de camisola, corrigi, sentindo a voz falhar. São minhas roupas de casa. Denise suspirou, aquele suspiro de quem tem muita paciência. Bem, parecem roupas de dormir. E sabe como é constrangedor para as visitas encontrarem, bem, pessoas mais velhas em trajes íntimos? Ricardo, que arrumava as bebidas no bar, nem se deu ao trabalho de olhar para mim, nem para ver que roupas eu usava, nem para defender minha dignidade. Apenas continuou organizando as garrafas, como se a conversa não tivesse nada a ver com ele. Foi naquele momento que entendi completamente. Eu não era mais bem-vinda ali. Meu filho, que eu tinha criado com tanto amor, tanto sacrifício, tinha escolhido seu lado, e não era o meu. Voltei para o meu quarto com passos pesados, o coração apertado numa dor que nem as piores dificuldades da vida tinham me causado. Pela fresta da porta, ouvi as risadas dos convidados que chegavam, o barulho dos copos, a música animada, a vida seguindo sem mim, enquanto eu me afundava na escuridão do meu quarto, cada vez mais isolada, cada vez mais invisível. Naquela noite, chorei como não chorava desde que Ricardo era pequeno e a gente passava fome nos fins de mês. Mas não eram lágrimas de fome física, era uma fome mais profunda, mais dolorosa. Fome de respeito, de reconhecimento, de amor de filho que eu achava que tinha conquistado com uma vida inteira de dedicação. E foi ali, encolhida na cama que não era minha, num quarto que não tinha minha cara, que comecei a entender que algo precisava mudar, que eu não podia continuar sendo apagada da própria existência, que mesmo uma mãe tem direito à dignidade. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Acordei cedo, como sempre faço.
O apartamento ainda estava silencioso, o sol mal tinha aparecido. Fiz um café simples para mim, sentei na varanda e fiquei olhando o movimento da rua lá embaixo. Gente indo trabalhar, crianças com mochilas coloridas indo para a escola, o mundo girando enquanto eu me sentia cada vez mais parada no tempo. Foi quando ouvi os sussurros vindos do corredor. Ricardo e Denise conversando em voz baixa, achando que eu não estava ouvindo. Não conseguia entender tudo, mas algumas palavras chegaram até mim, claras como cristal. Não dá mais. Situação insustentável. Sua mãe. Apartamento próprio. Fingi que não ouvi nada quando eles entraram na cozinha. Ricardo me deu um beijo rápido na testa, evitando meu olhar, e saiu apressado dizendo que tinha uma reunião importante. Denise ficou, preparando um daqueles cafés caros na máquina que tinha comprado. Dona Maria, a senhora tem planos pro dia? Ela perguntou, numa voz estranhamente animada. Nada de especial, respondi. Talvez assistir minha novela, fazer um crochê. Que bom, porque hoje eu tirei o dia de folga. Pensei da gente fazer um programinha juntas. Estranhei. Denise nunca tinha sugerido nada parecido antes. Mas confesso que meu coração se alegrou um pouquinho com a ideia de finalmente me aproximar dela. Passamos a manhã no shopping. Ela me levou num salão de beleza chique, daqueles que eu nunca entraria por conta própria. Cortaram meu cabelo, fizeram minhas unhas, depois almoçamos num restaurante caro. Ela falava sem parar, sobre coisas que não me interessavam muito. A nova academia, a amiga que tinha feito uma viagem para a Grécia, a decoradora que ia refazer o quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes? Perguntei confusa. Mas é o meu quarto. Ela deu um sorriso rápido, tomou um gole de vinho e mudou de assunto. Voltamos pro apartamento no meio da tarde. Quando abri a porta, senti um cheiro diferente no ar. Perfume de ambiente novo, mais forte que o habitual. Também notei que alguns dos meus pertences que normalmente ficavam na sala, meu chale no sofá, minha caixa de costura, meu porta-retrato com foto do Ricardo pequeno, tinham sumido. Mandei a diarista dar uma organizada geral hoje, Denise explicou, percebendo meu olhar. Fica mais aconchegante, não acha? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Era uma senhora elegante, de uns 50 e poucos anos, carregando uma pastinha. Ah, pontual como sempre, Denise exclamou, fazendo a mulher entrar. Dona Maria, essa é a Cláudia, corretora de imóveis. Ela veio nos mostrar algumas opções maravilhosas de apartamentos. Meu sangue gelou. Apartamentos? Sim, surpresa! Denise abriu os braços como se tivesse me dado um presente incrível. Ricardo e eu decidimos que a senhora merece um espacinho só seu. Um lugar onde possa ter sua própria rotina, receber suas amigas, assistir suas novelas no volume que quiser. Olhei para a corretora que sorria sem graça, claramente percebendo que eu não sabia de nada. Olhei para Denise com seu sorriso perfeito e seus olhos frios. A ficha começou a cair. Cadê o Ricardo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele teve que resolver umas coisas do trabalho, ela desconversou. Mas concordou com tudo. Na verdade, foi ideia dele. Não acreditei nem por um segundo. Meu filho podia ter mudado, mas não faria isso. Não desse jeito. Quero falar com ele, insisti. Olha, Dona Maria. Denise suspirou, perdendo um pouco da paciência ensaiada. A senhora não está entendendo. Isso é o melhor para todo mundo. A senhora vai ter mais liberdade e nós... Vocês vão ter mais espaço, completei, a ficha caindo completamente. Você quer se livrar de mim. Minha corretora pigarreou, desconfortável. Acho que voltamos em outro momento. Não, Denise a impediu. Vamos ver os imóveis. Dona Maria só está um pouco surpresa, mas vai entender que é pro bem dela. Senti o ar faltando nos meus pulmões. A sala parecia girar. O cheiro forte do perfume de ambiente misturado com o perfume caro de Denise e da corretora me dava náusea. As vozes delas soavam distantes enquanto discutiam sobre metragem, localização, valor do condomínio. Não sei quanto tempo passei ali, sentada, olhando catálogos de apartamentos minúsculos em bairros distantes, enquanto planejavam minha vida como se eu fosse uma criança ou uma inválida. Em algum momento, ouvi a porta abrir. Era Ricardo chegando. Nossos olhares se cruzaram e vi culpa nos olhos dele. Filho,
Comecei. Mãe, por favor, entenda, ele disse, largando a pasta no sofá e afrouxando a gravata. É o melhor para a senhora. Um lugar tranquilo, sem escada, perto de um posto de saúde bom. Denise pesquisou tudo. Você quer que eu saia daqui? Perguntei diretamente, precisando ouvir da boca dele. Ele hesitou, olhou para Denise, que assentiu encorajadora. Sim, mãe. Acho que é hora da senhora ter seu próprio espaço. Nós ajudamos com o aluguel, claro. Aluguel. A palavra me atingiu como um tapa. Eu, que tinha trabalhado a vida toda para ter um teto, agora ia depender da caridade do meu filho para pagar aluguel num lugar que eu nem escolhi. E se eu não quiser ir? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Um silêncio pesado caiu na sala. A corretora olhou para o relógio, claramente querendo estar em qualquer lugar menos ali. Foi Denise quem respondeu, a máscara de gentileza finalmente caindo por completo. Dona Maria, vamos ser sinceros, a senhora não tem muita escolha. Esta casa é nossa e precisamos do espaço. Estamos pensando em ter um bebê logo, e o quarto que a senhora ocupa seria o quarto da criança. Ricardo não me defendeu, não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para o chão como se tivesse algo muito interessante nos próprios pés. A corretora pigarreou novamente. Bem, acho que vocês precisam conversar em família. Eu volto outro dia. E praticamente correu para a porta. Quando ela saiu, ficamos os três em silêncio. Foi então que Denise foi até o quarto e voltou com aquela mala. A mesma mala de couro que eu tinha dado para o Ricardo quando ele foi para a faculdade. Talvez seja melhor a senhora começar a organizar suas coisas, ela disse, colocando a mala nas minhas mãos. Achamos um apartamentinho perfeito, mobiliado. A senhora pode se mudar ainda esta semana. O resto, vocês já sabem. Foi quando comecei esta história. O momento em que fui expulsa da casa do meu próprio filho, com uma mala vazia nas mãos e o coração mais vazio ainda. Saí sem discutir muito, sem fazer escândalo. A vida toda eu aprendi a engolir a dor, a não causar problema. Peguei minhas coisas, dobrei com cuidado, uma por uma, enquanto engolia o choro. Naquela noite mesmo, Ricardo me levou pro tal apartamentinho. Um conjugado apertado, com cheiro de mofo e uma janela que dava para a parede do prédio vizinho. É temporário, mãe, ele disse tentando amenizar. Até acharmos algo melhor. Assenti, sem energia para discutir. Quando ele se inclinou para me dar um beijo de despedida, virei o rosto. Foi a primeira vez na vida que recusei o carinho do meu filho. Ele pareceu surpreso, magoado até. Como se fosse ele a vítima naquela situação. Mãe, não faz assim, ele murmurou. Não torna as coisas mais difíceis. Vá embora, Ricardo. Foi tudo que consegui dizer. Sua esposa deve estar esperando. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei sozinha naquele lugar estranho, com as paredes descascadas, o barulho de canos antigos, o cheiro de comida do vizinho entrando pela janela mal vedada. Sentei na beirada da cama dura, olhando para o nada. 42 anos. Foi esse o tempo que dediquei àquele homem que tinha acabado de me abandonar. 42 anos de amor incondicional, de sacrifício, de dedicação. As lágrimas vieram, mas não eram só de tristeza. Havia raiva também. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva que queimava por dentro e que, sem eu saber ainda, ia se transformar na força que eu precisava para dar a volta por cima. Os primeiros dias naquele quartinho apertado foram os mais difíceis. Acordava desorientada, sem reconhecer o teto rachado acima de mim. Por um segundo, ainda sonolenta, achava que estava de volta na nossa casinha antiga ou no apartamento do Ricardo. Então, a realidade caía como um balde de água fria. O lugar era pequeno demais, até para chamar de kitnet. Uma cama de solteiro encostada na parede, um armário velho que fazia barulho quando abria, um fogãozinho de 2 bocas num canto e uma geladeira que parecia ter saído dos anos 70. O banheiro era tão apertado que mal dava para se virar dentro dele. Nos primeiros 3 dias, quase não saí da cama. Não tinha fome, não tinha vontade de nada. Ficava olhando para o celular, esperando uma ligação do Ricardo que não vinha. Ele mandou algumas mensagens curtas. Tudo bem, mãe? Precisa de alguma coisa? Denise mandou lembranças. Lembranças.
como se a gente fosse velhas amigas que não se viam há tempo. No quarto dia, decidi que não podia continuar assim. Não tinha passado por tudo que passei na vida para me deixar derrotar agora. Levantei, tomei um banho demorado. A única coisa boa daquele lugar era que a água do chuveiro esquentava de verdade, e comecei a arrumar minhas coisas. Não tinha muito, na verdade. Algumas roupas, uns poucos objetos pessoais, as fotos antigas que consegui salvar. Organizei tudo como pude, tentando dar um ar mais acolhedor àquele espaço frio. Coloquei um paninho bordado sobre a mesinha velha, arrumei as fotos numa prateleira, pendurei uma plantinha na janela. Não ficou uma maravilha, mas pelo menos não parecia mais um quarto de pensão barata. Saí para conhecer o bairro. Era um lugar simples, mas decente. Tinha uma padaria na esquina, um posto de saúde a 3 quadras, uma pracinha onde senhoras da minha idade se reuniam para tricotar e fofocar. Fui na feira, comprei algumas frutas e verduras, economizando cada centavo do dinheiro que Ricardo tinha me deixado. Afinal, não sabia quanto tempo teria que durar. Na segunda semana, já tinha estabelecido uma rotina. Acordava cedo, hábito de uma vida inteira que não se perde. Fazia um café simples, arrumava o quartinho, saía para caminhar um pouco. À tarde, assistia televisão numa TV pequena que Ricardo trouxe para mim alguns dias depois da mudança. À noite, ficava fazendo crochê, ouvindo rádio, tentando não pensar muito. Foi numa dessas noites de crochê e pensamentos que me peguei chorando de novo. Não eram lágrimas silenciosas desta vez. Era um choro alto, daqueles que sacodem o corpo todo. Um choro que vinha de 40 anos de sacrifícios, de noites sem dormir, de refeições puladas para que meu filho pudesse comer. Um choro de mãe traída. Por quê? Eu me perguntava entre soluços. Por que depois de tudo que fiz por ele? As memórias vinham em ondas. Ricardo, aos 6 anos, com febre alta, e eu sem dinheiro para o remédio, vendendo meu único par de brincos para comprar o antibiótico. Ricardo, aos 12, precisando de um uniforme novo para a escola, e eu costurando de madrugada para terminar um trabalho extra e poder pagar. Ricardo, aos 17, estudando para o vestibular, enquanto eu fazia 3 trabalhos para bancar as apostilas caras. E agora, aos 42, ele me tratava como um móvel velho que não combina mais com a decoração e precisa ser descartado. A dor foi dando lugar a uma raiva silenciosa. Não uma raiva explosiva, daquelas que levam a gente a fazer besteira. Era uma raiva calma, controlada, que me dava força em vez de me destruir. Não mereço isso, falei em voz alta para o quartinho vazio. Ninguém merece isso. No dia seguinte, resolvi sair da autopiedade. Fui até a pracinha, sentei perto das senhoras que tricotavam. No começo, fiquei só observando, ainda tímida demais para puxar conversa. Mas uma delas, Dona Zulmira, percebeu minha presença e me chamou. A senhora é nova por aqui, né? Vi a senhora se mudando semana passada. Assenti, tentando sorrir. Me chamo Maria. Eu sou Zulmira. Essas são Ivone, Cleide e Lourdes. A gente se reúne aqui toda tarde. A senhora faz crochê também? Mostrei o crochê que tinha trazido na bolsa, um paninho de mesa que estava fazendo sem muito objetivo. Elas me convidaram para sentar e pela primeira vez em semanas senti um pouquinho de calor humano. Aos poucos, fui contando minha história para elas. Não tudo de uma vez, claro. Um pedaço por dia, entre pontos de crochê e goles de café que Dona Cleide trazia numa garrafa térmica. Elas ouviam, faziam perguntas, compartilhavam suas próprias histórias. Quase todas tinham passado por algum tipo de decepção com filhos ou parentes. Meu filho me colocou num asilo quando quebrei a perna, contou Dona Lourdes. Disse que era temporário, até eu me recuperar. Já faz 3 anos. Agora venho pra pracinha todo dia que o asilo deixa a gente sair. Minha filha vendeu a casa que deixei no nome dela, disse Dona Ivone. Nem me consultou. Um dia cheguei e tinha gente estranha morando lá. Ouvir aquelas histórias me fez perceber que eu não estava sozinha. Havia mulheres como eu por toda parte. Mulheres que deram tudo pelos filhos e foram esquecidas quando deixaram de ser úteis. Mas também percebi que elas tinham seguido em frente, cada uma do seu jeito. Estavam ali, rindo, fazendo crochê, vivendo suas vidas apesar das decepções. A senhora ainda tem contato com seu filho?
Perguntou Dona Zulmira um dia. Ele manda mensagem de vez em quando, respondi. Veio me visitar uma vez, mas ficou todo desconfortável, olhando para o relógio a cada 5 minutos. Acho que a esposa não gosta que ele venha. Homem é assim mesmo, Dona Cleide balançou a cabeça. Troca a mãe pela esposa num piscar de olhos. Depois, quando a esposa deixa ele, corre de volta para a mãe. Todas riram, inclusive eu. Era um riso amargo, mas era riso. Um mês depois de me mudar, Ricardo apareceu com um envelope. A pensão que prometi, mãe. Vou depositar todo mês na sua conta. Peguei o envelope sem muito entusiasmo. O dinheiro ajudava, claro, mas era pouco para alguém que tinha me dado a vida inteira. Como vão as coisas? Ele perguntou, sentado na beirada da cama, claramente desconfortável. Vou levando, respondi. Conheci umas senhoras na praça. A gente faz crochê juntas. Que bom, mãe. Viu? Eu falei que a senhora ia fazer amizades, ter sua própria vida. Ele parecia aliviado, como se minha adaptação àquela vida diminuísse sua culpa. Falou mais um pouco, sobre o trabalho, sobre planos de viagem com Denise, sobre a possibilidade de terem um filho em breve. Eu ouvia em silêncio, assentindo nos momentos certos, mas meu coração estava distante. Quando ele foi embora, prometi a mim mesma que não ia me deixar afundar de novo. A vida tinha me jogado mais um desafio, e eu sempre fui boa em superar desafios. Tinha criado um filho sozinha, trabalhado em 3 empregos ao mesmo tempo, sobrevivido à fome e ao abandono. Podia sobreviver a isso também. Aquele quartinho apertado aos poucos foi ganhando minha cara. Um vasinho de flor aqui, uma toalhinha de crochê ali. As amigas da praça me ajudaram a conseguir uma mesa melhor. Um vizinho trocou minha cortina velha por uma nova que a esposa dele tinha feito. Pequenos gestos que mostravam que ainda existia bondade no mundo. À noite, antes de dormir, ainda vinha aquela sensação de injustiça. Ainda doía pensar no que Ricardo e Denise tinham feito. Mas agora, misturada com a dor, havia uma certeza crescente. Eu merecia mais do que isso. Merecia respeito, consideração, gratidão e, de um jeito ou de outro, ia reconquistar minha dignidade. 2 meses se passaram naquela vida nova. Não vou dizer que estava feliz, mas pelo menos tinha encontrado uma certa paz. As tardes na praça com minhas novas amigas, o crochê que comecei a vender numa feirinha local para complementar a pensão que Ricardo me dava, as caminhadas matinais que melhoraram minha saúde. Pequenas coisas que iam preenchendo os dias. Foi numa dessas manhãs que recebi uma carta. Estranho, né? Quase ninguém manda carta hoje em dia. Quando vi o envelope com o timbre da administradora de imóveis que cuidava da minha casa antiga, aquela que eu tinha deixado para o Ricardo alugar, meu coração deu um pulo. Abri com as mãos tremendo. Era uma notificação. O inquilino tinha desistido do contrato e a casa estava vazia. Precisavam saber se eu queria colocar para alugar de novo ou vender. Fiquei olhando aquele papel por um bom tempo. A casa, minha casa. A casinha simples que eu tinha comprado com tanto sacrifício, onde Ricardo tinha crescido, onde a gente tinha sido feliz por tantos anos. Não sei explicar direito, mas aquela carta mexeu com algo dentro de mim. Era como se o passado tivesse batido na porta, me lembrando de quem eu realmente era. Não uma velhinha descartável que vivia de favor, mas uma mulher que tinha construído algo com as próprias mãos. Naquela tarde, não fui para a praça. Em vez disso, peguei um ônibus e fui até minha casa antiga. Fiquei parada na calçada, olhando para ela como quem olha para um velho amigo. A tinta estava descascando em alguns lugares, o jardim precisava de cuidados, mas ainda era minha. Ainda tinha minha energia, meu suor, minha história. Voltei para o quartinho com uma ideia martelando na cabeça. E se eu voltasse para minha casa? Ricardo tinha dito que o aluguel era para me dar uma rendinha extra, mas a casa estava vazia agora. Por que não morar no que era meu? Liguei para ele naquela mesma noite. Filho, recebi uma carta da imobiliária. A casa está vazia. Pois é, mãe. O inquilino saiu de repente, mas não se preocupe, vamos colocar para alugar de novo. Tava pensando, e se eu voltasse para lá? Silêncio do outro lado da linha. Então ouvi a voz da Denise ao fundo, perguntando quem era.
É minha mãe, ele respondeu, afastando um pouco o telefone. Depois, voltando para mim. Mãe, não acho uma boa ideia. A casa é grande demais para a senhora. Tem escada, fica longe do posto de saúde. Mas é minha casa, filho. Eu me virei lá por anos. A senhora estava mais jovem. Agora é diferente. Não insisti. Percebi pelo tom dele que a decisão já estava tomada. A casa, minha casa, seria alugada de novo, e eu continuaria naquele quartinho. Naquela noite, não consegui dormir. Algo me incomodava. Uma pergunta que não queria calar. De quem era realmente aquela casa? No papel, eu sabia que tinha comprado no meu nome. Mas depois que Ricardo começou a trabalhar, ele ajudou com algumas reformas, pagou o IPTU por alguns anos. Será que isso tinha mudado alguma coisa? Será que legalmente a casa ainda era minha? No dia seguinte, revirei meus poucos pertences procurando documentos antigos. Encontrei uma pasta velha onde guardava papéis importantes. Certidão de nascimento do Ricardo, minha carteira de trabalho antiga, contas pagas. No fundo da pasta, dentro de um envelope amarelado pelo tempo, estava o que eu procurava, a escritura da casa. Abri com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. O papel estava um pouco amarelado nas bordas, mas ainda dava para ler tudo claramente. E lá estava, em preto e branco, Maria de Souza Oliveira, brasileira, viúva, do lar. Meu nome. A casa estava no meu nome. Nunca tinha transferido para o Ricardo. Nunca tínhamos feito inventário. Nada disso. Meu coração bateu mais forte. Se a casa era legalmente minha, isso significava que eu podia decidir o que fazer com ela. Alugar, vender ou simplesmente voltar a morar lá. Mas então por que Ricardo falava dela como se fosse dele? Por que tinha colocado para alugar sem me consultar direito? Por que agia como se eu não tivesse nenhum direito de decisão? A resposta veio como um tapa. Porque eu deixei. Porque por anos eu tinha entregado meu poder de decisão nas mãos dele, acreditando que ele sempre faria o melhor para mim. Porque eu tinha me convencido de que, por ser mais velho, eu não tinha mais capacidade de administrar minha própria vida. Naquela mesma tarde, fui a um posto de atendimento jurídico gratuito que ficava perto da praça. Dona Zulmira tinha me falado dele uma vez, dizendo que ajudavam pessoas idosas com questões de aposentadoria e coisas assim. Não sabia se poderiam me ajudar, mas valia a tentativa. Esperei quase 2 horas na fila, mas finalmente fui atendida por uma advogada jovem, com cara de estudante ainda. Expliquei minha situação da forma mais clara que pude. Mostrei a escritura, contei sobre o aluguel, sobre ter sido convidada a sair da casa do meu filho, sobre o quartinho onde estava vivendo agora. Enquanto eu falava, via o rosto dela mudar de expressão. De educadamente interessada para genuinamente indignada. Dona Maria, deixa eu ver se entendi, ela disse quando terminei. A senhora tem uma casa própria, que comprou com seu dinheiro e que está no seu nome. Seu filho colocou essa casa para alugar, sem sua autorização formal, e fica com o dinheiro do aluguel, dando apenas uma pensão para a senhora. E agora que a casa está vazia, ele não quer que a senhora volte a morar nela? Colocado assim, parecia ainda pior do que eu imaginava. Assenti, sentindo o rosto queimar de vergonha. Como tinha permitido que as coisas chegassem a esse ponto? Dona Maria, a senhora é a única proprietária legal dessa casa. Seu filho não tem nenhum direito sobre ela, a menos que a senhora tenha assinado alguma procuração ou documento dando esse poder a ele. Nunca assinei nada, respondi, com uma certeza que surpreendeu até a mim mesma. Então a casa é sua, e só sua. A senhora pode voltar a morar nela amanhã mesmo se quiser. Saí dali com as pernas bambas, um misto de alívio e raiva borbulhando dentro de mim. Por um lado, era libertador saber que ainda tinha direitos, que não estava totalmente à mercê da caridade do meu filho. Por outro, era revoltante perceber como ele tinha se aproveitado da minha confiança, da minha ignorância sobre questões legais. No caminho de volta para o quartinho, passei numa papelaria e comprei um caderninho. Naquela noite, sentada na beira da cama, comecei a fazer planos. Se ia fazer algo a respeito da minha situação, precisava ser inteligente. Não podia agir por impulso ou raiva.
Anotei tudo o que precisava fazer. Conseguir as chaves da casa, verificar em que condições ela estava, talvez fazer uma limpeza antes de me mudar, cancelar a administradora de imóveis, avisar Ricardo da minha decisão. Ao pensar em avisar Ricardo, parei. Ele não ia aceitar numa boa. Ia argumentar, dizer que eu não tinha condições, que a casa precisava ser alugada para me dar segurança financeira. E Denise? Denise provavelmente ia ficar furiosa. A rendinha extra, que vinha do aluguel da minha casa, devia fazer parte dos planos financeiros deles. Foi então que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que, no início, me assustou pela ousadia. Mas quanto mais pensava nela, mais certa me parecia. Eu não precisava avisar Ricardo. Não ainda. Podia resolver tudo silenciosamente, organizando cada detalhe, e só informar ele quando tudo já estivesse pronto. Afinal, era minha casa. Eu tinha o direito legal de fazer isso. Fechei o caderninho, sentindo uma energia nova correndo pelo corpo. Pela primeira vez em meses, tinha um objetivo claro, um plano, um propósito. Não era só sobreviver dia após dia naquele quartinho, dependendo da boa vontade do meu filho. Era recuperar o que era meu por direito. Era recuperar minha dignidade. Não sou pessoa de agir por impulso. Nunca fui. A vida dura me ensinou a pensar bem antes de dar cada passo. Então, mesmo com a descoberta de que a casa ainda era legalmente minha, fiquei quase um mês planejando cada detalhe antes de fazer qualquer coisa. Primeiro, voltei naquele posto de atendimento jurídico. A mesma advogada jovem me atendeu e juntas preparamos um documento oficial pedindo a desocupação da casa, caso tivesse alguém lá, o que não era o caso já que estava vazia. Também cancelamos o contrato com a administradora de imóveis. Foi mais fácil do que imaginei. Bastou mostrar a escritura original e provar que era eu mesma com meus documentos. A senhora tem certeza que quer fazer isso sem avisar seu filho primeiro? A advogada me perguntou preocupada. Tenho, respondi, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Se avisar, ele vai tentar me convencer do contrário. Já me manipulou por tempo demais. Com os documentos em mãos, fui até a antiga administradora de imóveis para pegar as chaves da casa. Eles ficaram um pouco confusos no início, já que sempre tratavam com Ricardo. Mas quando mostrei a escritura e os documentos novos, não tiveram escolha a não ser me entregar as chaves. Fui então conhecer como estava minha casa depois de meses alugada. Estava mais maltratada do que esperava. Paredes precisando de pintura, jardim completamente morto, alguns azulejos quebrados no banheiro. Nada que não pudesse ser consertado, mas ia precisar de trabalho e dinheiro. Por mais 3 semanas, sempre quando Ricardo achava que eu estava na praça com minhas amigas, eu na verdade estava na minha casa, limpando, organizando, pintando o que podia. Contratei um rapaz do bairro para me ajudar com os serviços mais pesados. Paguei com o dinheiro que tinha economizado da pensão que Ricardo me dava, que, ironicamente, vinha do aluguel da minha própria casa. Dona Zulmira e as outras senhoras da praça sabiam do meu plano e me ajudaram muito. Dona Cleide tinha um filho que era encanador e consertou uma torneira que vazava. Dona Lourdes me deu cortinas que tinha guardadas e não usava mais. Aos poucos, a casa foi voltando a ter vida. Quando tudo estava pronto, preparei a última parte do meu plano: a mudança. Não tinha muita coisa para levar do quartinho, então foi tranquilo. Na véspera, avisei a dona do imóvel que estava saindo. Expliquei a situação e ela até me devolveu o depósito, comovida com minha história. No dia seguinte, um sábado, sabia que Ricardo e Denise estariam em casa. Era o dia perfeito. Pedi um táxi, um luxo que raramente me permitia, e fui até o apartamento deles. Toquei a campainha, o coração batendo forte, mas as mãos firmes. Foi Denise quem atendeu, surpresa ao me ver ali sem avisar. Dona Maria, não esperávamos a senhora hoje. Eu sei, respondi, entrando sem esperar convite. Preciso falar com vocês dois. É importante. Ricardo estava na sala, assistindo TV. Levantou-se confuso com minha chegada repentina. Mãe, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, respondi, colocando minha bolsa sobre a mesa de centro. Descobri algumas coisas e tomei algumas decisões que vocês precisam saber.
Os dois se entreolharam, preocupados. Denise cruzou os braços, já na defensiva. Que coisas, Dona Maria! Tirei da bolsa a escritura da casa e os documentos que a advogada tinha preparado. Coloquei tudo na mesa, organizadamente. Lembram da minha casa? Aquela que eu comprei sozinha, criando o Ricardo com sacrifício? Aquela que vocês colocaram para alugar sem me consultar direito, dando só uma pensãozinha para mim do dinheiro que era meu por direito? Ricardo engoliu em seco. Denise ficou vermelha. Mãe, a gente já conversou sobre isso. A casa sendo alugada te dá uma segurança. A casa é minha, interrompi, apontando para a escritura. Sempre foi. Nunca passei para o seu nome, nunca assinei nada, dando autorização para você administrar. Vocês fizeram tudo isso contando com minha ignorância, achando que eu não ia perceber ou não ia ter coragem de reclamar. Denise deu um passo à frente, os olhos faiscando de raiva. A senhora está insinuando que nós a enganamos? Não estou insinuando. Estou afirmando. Vocês me tiraram da casa de vocês, me jogaram num quartinho apertado e ainda por cima se apoderaram da minha propriedade. Ricardo passou a mão pelo cabelo, nervoso. Mãe, não foi assim. A gente achou que seria o melhor para a senhora, uma renda extra. Não preciso que decidam o que é melhor para mim. Sou uma mulher adulta, capaz, que criou um filho sozinha. Tirei outro papel da bolsa. Uma conta de luz já no meu nome, no endereço da minha casa. Estou aqui para informar que voltei a morar na minha casa. Já está tudo organizado, já me mudei. A administradora de imóveis foi dispensada, já estou com as chaves, já cuidei de tudo. O queixo de Denise caiu. Ricardo ficou pálido. A senhora não pode fazer isso sem nos consultar, ela quase gritou. Posso sim, é minha casa, legalmente minha. Mãe, Ricardo tentou em tom conciliador. Vamos conversar com calma. A senhora nem me falou que queria voltar para lá. Podíamos ter organizado tudo juntos, preparado a casa, assim como vocês me consultaram antes de me expulsar daqui? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Assim como me consultaram antes de colocar a minha casa para alugar? Os dois ficaram em silêncio. Tinham sido pegos de surpresa e não sabiam como reagir. Mas não é só isso, continuei pegando um último documento da bolsa. Também descobri que, como proprietária, tenho direito a todo o dinheiro do aluguel que vocês receberam nos últimos meses. Estendi o papel para Ricardo. Era uma notificação, preparada pela advogada, pedindo a prestação de contas de todos os valores recebidos com o aluguel da casa e a devolução do que me era devido. Denise arrancou o papel da mão dele antes que pudesse ler. Isso é um absurdo! Depois de tudo que fizemos pela senhora, nos tratar como criminosos? Não estou tratando vocês como criminosos. Estou apenas exercendo meus direitos. Direitos que vocês ignoraram completamente. Ricardo parecia atordoado, dividido entre a lealdade à esposa e a consciência de que eu tinha razão. Mãe, a gente não queria prejudicar a senhora. Só achamos que eu era incapaz de tomar minhas próprias decisões. Que por ser mais velha, não tinha mais direito sobre o que é meu. Que eu ia aceitar qualquer migalha que me dessem sem questionar. Minha voz estava calma, mas firme. Não era uma questão de vingança mesquinha. Era uma questão de justiça, de dignidade. E tem mais uma coisa, acrescentei pegando minha bolsa. Não preciso mais da pensão de vocês. Vou alugar o quartinho dos fundos da minha casa para uma estudante. O dinheiro não é muito, mas junto com o meu crochê e minha aposentadoria é o suficiente para eu viver com dignidade. Caminhei em direção à porta, sentindo um peso enorme saindo dos meus ombros. Antes de sair, me virei uma última vez. Vocês são sempre bem-vindos para me visitar. Afinal, você é meu filho, Ricardo. E isso nunca vai mudar. Mas vai ser na minha casa, nas minhas condições, com o respeito que mereço. A expressão de Denise era de puro choque. A de Ricardo, uma mistura de vergonha e talvez, queria acreditar, um pouquinho de orgulho ao ver sua mãe finalmente se impondo. Saí daquele apartamento de cabeça erguida, o coração leve pela primeira vez em meses. Não era exatamente uma vingança o que eu tinha feito. Era uma retomada de poder. Era mostrar para eles, e principalmente para mim mesma, que uma vida de sacrifício não significava que eu tinha que aceitar ser descartada quando deixei de ser conveniente.
No táxi, a caminho da minha casa, minha de verdade agora, sorri ao imaginar a conversa que devia estar rolando naquele apartamento. Ricardo tentando acalmar Denise. Denise furiosa por ter perdido o controle da situação. Os dois tentando calcular quanto dinheiro teriam que me devolver. Mas mais do que o dinheiro, mais do que a casa em si, o que eu tinha recuperado era algo muito mais valioso. Meu lugar no mundo, minha autonomia, minha dignidade. E isso, nem Ricardo, nem Denise poderiam tirar de mim novamente. Já faz 6 meses que voltei para minha casa, 6 meses de reconstrução, não só das paredes e do jardim, mas de mim mesma. No início, Ricardo tentou de tudo para me fazer voltar atrás. Primeiro, veio com raiva, dizendo que eu tinha sido injusta, que eles só queriam o meu bem, que eu não tinha entendido as intenções deles. Quando viu que isso não funcionava, mudou de tática. Começou a fingir preocupação, dizendo que eu não ia conseguir me virar sozinha, que a casa era grande demais, que o bairro tinha ficado perigoso. Filho, eu disse a ele numa dessas visitas, passei a vida inteira me virando sozinha, criei você sozinha. Não é agora que vou precisar de babá. E acho que foi nesse momento que ele finalmente entendeu que eu não era mais aquela mãe submissa que aceitava tudo sem questionar, que eu tinha mudado. Ou melhor, que eu tinha voltado a ser quem eu sempre fui, uma mulher forte que não abaixa a cabeça para ninguém. Denise demorou mais 2 meses para aparecer. Veio toda sem jeito, com um bolo comprado e um sorriso forçado. Não recusei a visita, afinal, ela ainda era esposa do meu filho, mas deixei claro nas entrelinhas que as regras tinham mudado, que estávamos em minha casa, sob minhas condições. Dona Maria, a casa ficou muito bonita. Ela elogiou, olhando ao redor. A senhora fez tudo sozinha? Não, respondi com sinceridade. Tive a ajuda dos meus amigos, pessoas que não têm muito, mas compartilham o que têm. Ela captou a indireta, tenho certeza. Tomou seu café, comeu um pedaço do bolo e foi embora mais cedo do que planejava. Quanto ao dinheiro do aluguel, Ricardo acabou devolvendo, não tudo de uma vez, mas em parcelas. Não que eu precisasse tanto assim, a casa estava alugada há pouco tempo, mas era uma questão de princípio, de justiça. O quartinho dos fundos, que antigamente era uma despensa grande, reformei e aluguei para uma estudante de enfermagem, a Juliana. Uma menina doce, de interior, que me lembra um pouco eu mesma quando jovem. Ela me paga um aluguel justo, nem muito caro porque sei como é difícil se manter estudando, nem de graça porque dignidade se constrói com independência. As tardes na praça com Dona Zulmira e as outras continuam. Meu crochê agora vende bem na feirinha local. Até comecei a ensinar algumas técnicas para as mais jovens que se interessam. É bom sentir que ainda tenho algo a oferecer, que meus conhecimentos têm valor. A vida não é perfeita, claro. Tem dias que a casa parece grande demais só para mim. Tem noites que a solidão aperta, que sinto falta de ouvir outras vozes além da minha própria. Mas são momentos passageiros. Logo lembro que essa solidão é escolhida, não imposta. Que posso convidar amigos, ligar a TV bem alta se quiser, cozinhar o que me der vontade sem ninguém torcer o nariz. Ricardo vem me visitar uma vez por semana agora. No início eram visitas tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas aos poucos a situação foi melhorando. Acho que ele finalmente está entendendo que respeito não é algo que se impõe, é algo que se conquista. E que amor, mesmo o mais incondicional como o de mãe, precisa ser cultivado com ações, não só com palavras. Numa dessas visitas recentes, ele me surpreendeu. Mãe, me desculpa, disse de repente, enquanto tomávamos café na varanda. Eu fui egoísta. Deixei a Denise mandar em tudo, até no meu relacionamento com a senhora. E pior, me aproveitei da sua casa, do seu dinheiro, sem pensar no que era justo. Não vou mentir, meus olhos encheram d'água. Não por fraqueza, mas por alívio. Por ver que aquele menino que eu criei com tanto amor ainda estava lá, em algum lugar, dentro daquele homem que tinha me magoado tanto. Tá tudo bem, filho, respondi apertando sua mão. Todo mundo erra. O importante é reconhecer e mudar. A Denise ainda tá com raiva, ele confessou. Acha que a senhora nos humilhou.
Dei de ombros. Ela vai superar. Ou não. A escolha é dela. A verdade é que não guardo mais raiva de nenhum dos dois. Raiva é um sentimento pesado demais para carregar na minha idade. Prefiro usar essa energia para coisas melhores, para cuidar do meu jardim, que agora tem até hortaliças, para fazer meu crochê, para ajudar a Juliana com os estudos quando ela pede. Outro dia, recebemos uma notícia. Denise está grávida. Vou ser avó. Confesso que fiquei emocionada. Uma vida nova sempre traz esperança, chance de recomeço. Talvez esse bebê ajude a curar as feridas que ainda existem entre nós. A senhora vai poder ajudar a cuidar do bebê quando nascer, Ricardo disse animado. Mas só se quiser, claro, acrescentou rapidamente, percebendo que estava voltando ao velho padrão de decidir por mim. Sorri. Vou adorar ser avó, mas do meu jeito, no meu tempo. Ele entendeu e assentiu. A vida tem dessas coisas, né? Quando você acha que está acabando, ela te mostra que ainda tem muito pela frente. Quando acha que não tem mais forças, descobre reservas que nem sabia que existiam. Olhando para trás, não me arrependo do que fiz. Não foi vingança, foi justiça. Foi mostrar para eles, e principalmente para mim mesma, que mesmo com idade avançada, mesmo sendo mulher simples, eu tenho valor, tenho direitos, tenho voz. Todas as manhãs, quando acordo na minha casa, minha de verdade, não por empréstimo ou caridade, sinto uma gratidão enorme, gratidão pela vida que tive, com todas as dificuldades que me fortaleceram. Gratidão pelas amigas que conheci quando mais precisava. Gratidão até mesmo pelos momentos difíceis com Ricardo e Denise, que me fizeram redescobrir minha força. O amor de mãe, esse sim, é eterno. Continuo amando meu filho, apesar de tudo. Continuo torcendo pela felicidade dele, pela saúde do meu netinho ou netinha que vai nascer. Mas aprendi que amar não significa se anular. Não significa aceitar desrespeito ou injustiça. Não significa abrir mão da própria dignidade. Semana passada, Dona Zulmira me perguntou se eu tinha perdoado Ricardo e Denise completamente. Perdoar não é esquecer, respondi. É seguir em frente, mais sábia e mais forte. Meu jardim está florido agora. As dálias que plantei no mês passado estão começando a abrir, coloridas e vibrantes. A vida segue seu ciclo implacável. Nós envelhecemos, nossos filhos crescem, as relações mudam. Mas uma coisa permanece: a dignidade com que enfrentamos cada fase, cada desafio, cada decepção. Se tem uma lição que gostaria de deixar para quem está me ouvindo, é esta. Nunca é tarde demais para se impor, para exigir respeito, para recomeçar. Idade não é sentença de invisibilidade. Amor de mãe não acaba, mas também não é licença para desrespeitar. Quem esquece disso, um dia aprende. E você? O que faria no meu lugar? Aceitaria calado ou lutaria pelo que é seu por direito? Pense nisso, porque ninguém, nem mesmo seus filhos, tem o direito de tirar sua dignidade.